Olá a todos! Começa agora o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre separação e divórcio. Você sabe quando casamos e nunca esperamos uma separação? Pois bem, mas às vezes ela acontece por desentendimentos do casal. E aí, o que fazer? Quais são os seus direitos e deveres decorrentes dessa separação? Confira aqui no Fórum Legal. Nosso convidado de hoje é o Dr. Nelson Sussumo Chixima, advogado atuante em São Paulo e presidente da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Fórum Legal. Olá, obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor, conta pra gente, assim, qual a diferença, porque muita gente confunde o que é a separação, o que é o divórcio. Bom, a separação ela não extingue o casamento. Né? A separação, a pessoa está casada, só não tem mais os deveres e os direitos quanto ao casamento. E não pode casar de novo. A pessoa está separada judicialmente, ela não pode casar de novo. Então ainda existe um casamento. Né? E ela é decorrente normalmente de uma culpabilidade. A atribuição de culpa de um ao outro é a separação. Já hoje o divórcio, atualmente, né, que houve aí uma alteração em 2010 com a emenda constitucional 66, que alterou a Constituição Federal, o artigo 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, dizendo que não tem mais prazo. Então hoje o divórcio, ele extingue o casamento, sempre extingue o casamento, mas não tem mais prazo, que antigamente era 1 ano separado judicialmente ou 2 anos separado de fato. Hoje não, você casa hoje e divorcia amanhã se você quiser. Porque antigamente tinha que se separar primeiro, não era isso? E para divorciar. Para depois divorciar, hoje não mais. Ou divórcio direto, que a gente chamava, que era aquele que tinha que ter 2 anos separado de fato. Hoje não precisa mais desse prazo. Hoje você divorcia a hora que você quiser. Casou, já pode divorciar no dia seguinte. E o divórcio, ele extingue o casamento. Ou seja, esse você pode casar. Você está divorciado, você pode casar novamente com uma outra pessoa. O separado ainda não, ele tem que converter em divórcio. Né? Mas depois dessa emenda, surgiu alguns problemas com a separação, com o Instituto da Separação e do Divórcio. Alguns entendendo que não existe mais separação, e só tem divórcio. Então hoje o principal é você entrar com o divórcio. Não entraria mais com a separação. A não ser que existisse aí uma justificativa que seria o dos descumprimentos dos deveres do casamento, para atribuir uma sanção. Mas aí viraria um litigioso, assim? Aí a separação seria normalmente litigioso, por causa da atribuição da culpabilidade. Certo. Agora, por que você quer atribuir culpa a um ou outro? Para perder direitos. Como, por exemplo, você perder direito aos alimentos sociais. Aqueles alimentos que é um pouquinho maior, né? Aqueles que ganham 50, 100 mil reais. Né? Então, aquele que foi culpado não teria direito a esses alimentos. Doutor, muita gente confunde com relação ao adultério. Existe ainda essa questão? É um ilícito civil, existe. Só não tem mais no penal, né? O penal deixou de ser crime, mas o Código Civil ainda tem adultério, que é a chamada infidelidade física. Se ocorrer, pode ensejar sim uma separação. Aí sim, é culpabilidade. Entra a separação. Que o divórcio não se discute culpa. O divórcio era somente prazo. De acordo. E agora não tem mais nem o que se discutir prazo. Propôs o divórcio, o juiz vai ter que manifestar no sentido de divorciar. Não há outra possibilidade. Okay. Né? Então, quanto à separação, ainda existe essa possibilidade de culpa. Mas muita gente fala que não cabe mais separação. Muitos doutrinadores e muitos juízes estão dizendo que não cabe mais separação, e sim só o divórcio. Certo. E aí a questão dos documentos? Eu quero entrar com a ação de divórcio. Quais são os documentos necessários? Primeiro a documentação pessoal, né? RG, CPF do casal. E também a certidão de casamento atualizada, né? Que aquela certidão de casamento atualizada normalmente vale por 60 dias. É importante que seja atualizada. Seja atualizada, porque senão o juiz não vai saber se ele já tem um divórcio ou não. Que por incrível que pareça, tem pessoas que divorciam e não sabem que divorciou. Então vai divorciar 2 vezes. Né? Então essa é feita a verbação do divórcio, e se tiver um divórcio vai aparecer na certidão. Por isso que ela tem que ser atualizada. E aí, eu vou fazer uma pergunta assim, completamente um pouco contrária, fugindo um pouco disso aqui. O divórcio, ele extingue o vínculo matrimonial. Isso. Ou seja, a pessoa pode casar de novo. Agora, e se realmente, por exemplo, divorciou tal e quer casar com a mesma pessoa? Que quer voltar, aliás, com a mesma pessoa, tem que casar? Tem que casar de novo.
Não tem jeito. Porque tá? com a separação, quando existia, você ainda poderia voltar. Reconciliava. Se você só estava separado, você só fazia uma reconciliação. Judicial, mas sim que era reconciliação. E aí era verbado também na certidão de casamento a reconciliação. Agora, fica registrado, não tem jeito. Mas o divórcio tem que casar de novo. Aí não Ou seja, tem não tem jeito. averbação, é outra certidão de casamento. Então né? tem que pensar bem, Tem não que é, pensar doutor? bem. E existe. Né? Existe. Agora, o que fazer quando um dos dois é contra a separação? Que acho que é aquilo que você falou no começo. Então, se for contra a separação, aí você pode discutir a culpabilidade. Né? Aqueles juízes que ainda permitem a separação, aí você pode discutir a culpabilidade. Vira um litígio e aí só Deus sabe quando vai terminar esse processo. Né? Agora, o divórcio também existe o litigioso, porque se um não quer dar o divórcio, o outro vai propor ação. E propondo essa ação de divórcio, vai ser feito de forma litigiosa, mas o juiz não tem mais como se amparar em culpabilidade. Então não adianta vir o réu e falar assim, ó, eu não tenho culpa, falta o prazo. Não, o juiz na primeira audiência ele tem que dar o divórcio. Ele tem que sentenciar no sentido de divorciar. Até alguns doutrinadores dizem que o direito ao divórcio é potestativo, ou seja, ele não depende mais de nada. Ou seja, se entrou com o divórcio, o juiz tem que proferir a sentença de divórcio. Não há como ficar brigando. Na primeira audiência ele tem que sentenciar. É uma questão do casal realmente conversar e ver se isso vale a pena, não é, doutor? E hoje a gente sabe que os casamentos também, infelizmente, têm durado pouco. Por isso que estão dizendo que não teria separação, só o divórcio já. A maioria já divorcia para tentar outra vida, né? Com outra pessoa. Sem dúvida. Agora, como é feita a partilha dos bens? Então, aí no divórcio e na separação pode ser acumulada com partilha, na mesma ação, né? Se for litigioso. Agora, se não for litigioso, é consensual, fica tranquilo, é fácil. Né? O que acordaram vai ser homologado. Agora, se for litigioso, aí vai depender do regime de bens que o casal adotou quando casou. Que a regra hoje, vamos falar da regra, né? Que é o regime da comunhão parcial, que a maioria, 99%, é casado na comunhão parcial de bens a partir de 77. A partir da Lei 6.015/1577, passou a ser o regime legal. Você vai até o cartório, não fez pacto antinupcial, não escolheu o regime da comunhão parcial. E aí a regra do regime da comunhão parcial é que os bens adquiridos na constância do casamento e a título oneroso, ou seja, compra e venda, passa a ser metade de cada um. Na hora do divórcio ou da separação, seria partilhado pela metade. Metade do marido, metade da ex-mulher. Certo. E aí, no caso, aqueles casais, por exemplo, que não formalizaram o casamento, aí eles partiram para a união estável. Como é feita essa separação no caso de uma união estável? Então, para ficar seguro, né, se o casal tem filhos, não tem jeito, tem que ser homologado na justiça. É igual separação e divórcio. Se tem filhos, né, para ser o mesmo acordo, se tem filhos menores, tem que ser homologado na justiça. E a união estável e a dissolução também é a mesma coisa. Agora, se não tem filhos, tanto na separação e divórcio ou na dissolução da união estável, pode ser feita no cartório hoje, né, no tabelião. Então, mas o advogado tem que acompanhar, tem que estar junto, inclusive tem que assinar a ata, tudo. É requisito ter advogado. Né? Certo. E eu falo, não é só assinar, né? É requisito ter advogado, e esse advogado normalmente é aquela pessoa de confiança do casal, ou né, de um deles. Então o advogado não é só para assinar, que tem muita gente que fala, vai só assinar. Não é só assinar, na verdade o advogado ele é o fiscalizador da parte jurídica, né, dentro aí do cartório. Porque o cartório, na verdade, ele só vai acompanhar o que está sendo dito lá e vai transcrever. Até para gerar uma confiança, não é, doutora, assim, não, é importante. É importante porque acaba tendo garantias, né? Garantias e que foi passado por um técnico, que é o advogado, no caso o advogado. Que nem sempre o escrevente do cartório, ele é técnico, ele é advogado, ele é bacharel em direito. Claro. Né? Então é importante que tenha, e é requisito, não é só importante, é requisito ter advogado. Mas na questão dos filhos menores, aí tem que ser judicial. Tá? Aí não tem jeito de fazer de forma administrativa no cartório. E na união estável, a mesma coisa. Entraria com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Eu falo reconhecimento porque a maioria é de fato. Né? Não fazem, porque é importante dizer isso também, doutor, porque é possível fazer isso no cartório, não é? Regulamentar, vamos dizer, regularizar essa questão da união estável. A melhor coisa é essa, mas 90% não faz. Fazem. É união estável de fato. Que aí começa a ter
problemas na comprovação. Por exemplo, a pessoa ficou 10 anos de união estável de fato. Aí o que acontece? Formou patrimônio durante os 10 anos. Aí um separa, não quer ficar mais com o outro. Aí o patrimônio foi formado em 10 anos, só que você tem que provar que você estava 10 anos com ele. E para provar os 10 anos? Às vezes você prova 5 e sai perdendo algum patrimônio. Ou o casal morre, aí a família vai ter tem que entrar com uma ação de união estável para entrar no inventário, senão não entra também. Então é problema ser de fato. Teria que fazer um contrato ou uma escritura pública de reconhecimento dessa união. E para dissolver a mesma coisa, ou administrativo ou judicial. E o regime também equivale ao casamento? Ao casamento. A regra que é o regime da comunhão parcial de bens também. Né? Se não falar nada, se for união estável de fato, o regime da comunhão parcial de bens é o que determina o Código Civil. E tem muito casal que acontece isso mesmo. Ele está em união estável, mas não está mais junto com esta outra pessoa e forma uma outra união. E aí depois dissolve daquela, e aquela ainda não partilhou. Olha o patrimônio, começa a fazer confusão. Então a pessoa tem que formalizar direitinho. E aí também, a pensão do INSS. Quer dizer, a pessoa falece e quem que recebe? Então, em tese, as duas. As duas? As duas. E às vezes tem mais pessoas, né? Às Exato. vezes tem 3, 4. Mas só que aí começa a dar problema para comprovação. Né? Agora, se ele fez tudo formalizado, todos teriam direito. Claro. Inclusive se tem direito à pensão alimentícia, né? Tem direito à pensão alimentícia, entraria assim no INSS. Agora, se um dos pais, é o que nós estávamos falando agora, se um inicia um outro casamento, isso implica de alguma forma na questão da guarda dos filhos, da pensão alimentícia? Não, estando divorciado pode casar de novo e dissolvendo a união estável também pode casar de novo. Não tem influência nenhuma, né? Tanto é verdade que a guarda ou ela é estipulada via judicial, litigiosa, né? Ou consensual. Ou utilizar o consensual, que é por ambas as partes aí que concordaram em deixar com a mãe, por exemplo, que é a maioria também, mas mais 90% é com a mãe que fica a criança. E essa mãe casa novamente, não tem problema, né? A guarda não vai alterar, a não ser que o pai comece a observar que a criança está sofrendo alienação parental, né? Ou está sofrendo algum abuso, né? Entra uma outra pessoa diferente na família e está vendo que a criança está de forma diferenciada, né? O decorrer da vida dela, e aí pode tentar uma alteração. Mas em regra não é assim não, em regra até o padrasto ajuda mais que o pai e ex-marido. Não, e pior que aí acaba chamando de pai, né? E aí vira outro tema importante, né? Que não é o assunto hoje, mas é a chamada filiação socioafetiva, que pai é quem cria, e essa está sobrepondo a biológica. Tem muito padrasto assumindo a paternidade no registro de nascimento, inclusive. Então, o tribunal tem concedido a troca da filiação biológica pela socioafetiva. É mesmo? Se o pai é muito ausente... Abandonou, por exemplo, o padrasto é um pai socioafetivo. Não paga pensão alimentícia, nada. Vai perder a paternidade. Porque se o outro quiser, o padrasto, vai conseguir. Hoje ela altera. Agora, existe a possibilidade que ocorreu um caso, aqui também em São Paulo já teve, vários lugares do Brasil todo já deram a chamada multiparentalidade, filiação multiparental, que é 2 pais e uma mãe ou 2 mães e um pai. Né? E é o caso do padrasto que criou a criança, porém o pai também, mesmo separado da mãe, ele sempre fazia as visitas. E nunca deixou abandonada a criança, ele sempre tratou como filho também. E aí o padrasto pode pedir a multiparentalidade, entrar também na certidão de nascimento. Aí ficam 2 pais e uma mãe. É um tema novo, começou no finalzinho do ano passado e já está surgindo bastante em vários tribunais. E aí a criança passa a ter 3 sucessões, 3 alimentos, assim por diante. Interessante, doutora. Como muda tudo, não? Muda, o direito de família tem inovado bastante. Né? Agora, quando eu entro com a separação, o divórcio no cartório, demora muito tempo? É feito no mesmo dia? É no mesmo dia. Né? Se você já fizer lá mandado um e-mail com a minuta para o escrevente, né? O escrevente já transcreve no livro e ele faz no dia que você pedir. Olha, eu posso ir aí à tarde? Posso ir aí amanhã? Né? Não só lá no cartório, que o escrevente tem fé pública, ele pode ir até o escritório do advogado, ou fazer até na casa da pessoa. Né? Uma vez eu fiz uma separação de uma cliente e foi na casa dela, a gente foi lá na casa dela. Ela falou, nossa, já está feito, tá feita a separação, está aqui. Acreditou. A escritura na casa dela foi feita. Né? E depois só fazer a verbação na certidão de casamento. Doutor, obrigada pela presença aqui no programa. Obrigado. E está convidado para a próxima semana com outro tema. Obrigado a vocês.
Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Quer rever o nosso programa? Acesse o site no sintoresp.com.br ou no youtube.com/sintoresp no canal Fórum Legal. Dúvidas e sugestões, mande um e-mail para a gente no programa forumlegal@sintoresp.org.br. Curta a nossa página no Facebook, Andréa Fórum Legal, e no Twitter, @Fórum Legal. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana para você e até a próxima.